Bem, a nossa mensagem hoje é passo a passo de uma família para a glória de Deus. Nós estamos em uma cultura de egoísmo e mídia. Cada pessoa quer ser a estrela e o soberano sobre sua própria vida. Mas se todas as pessoas são estrelas, onde estão os espectadores da beleza? Se todos são soberanos, onde ficam os conflitos sociais, em que em alguns momentos uns perdem e outros ganham? Nem todos podem ser vitoriosos. Todos podem ser vitoriosos? É claro que não. Dores não existem? É claro que existem. Desafios não são reais? Sim, desafios são reais. No meio de tudo isso, de uma cultura de egolatria, egoísmo, mídia, como fica no meio disso tudo? Esse é o ponto. Ela não fica. A família não vai subsistir. A família é simplesmente destruída em uma cultura assim. Sabe por quê? Porque a base da família é o amor. Sem amor, todo edifício da família vai ruir. Eu não estou falando aqui de amor naquela linguagem vazia que tem por aí. Família, o amor é a base da família. Aí todo mundo pega nas mãos uns dos outros, aí sai pulando e saltitando em direção ao horizonte. Todo mundo cantando a musiquinha do final do filme. O amor é... Não estou falando isso não. Estou falando dessa coisa vazia que o mundo chama de amor. Eu estou falando do amor que a palavra nos ensina. Por que o amor é a base da família? Sabe por quê? Porque Deus criou assim. Vamos entender um pouco sobre isso? O nosso Deus, Ele é um Deus triuno. Crer na triunidade divina não é uma opção para o cristão. Quem não crê que o nosso Deus é triuno, não é um cristão bíblico. Crer na triunidade de Deus é a base da fé. É a espinha dorsal da fé cristã. Deus, em sua essência, é uma comunidade. Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade que se relaciona em três pessoas. Se relaciona em amor pleno, em amor completo, em amor intenso, profundo, um pelo outro. E Ele nos criou imagem e semelhança dEle. E por isso Ele nos criou para sermos reflexo dessa comunidade, de sua triunidade. O amor do Pai, do Filho e do Espírito, um pelo outro, foi comunicado a nós, foi nos dado. Esse amor foi colocado em nós como uma necessidade que existe em nós de amar e sermos amados. A aliança eterna de amor existente entre o Pai, o Filho e o Espírito transbordou na criação. E nós somos contemplados como efeito deste amor. E Deus é a causa de amar. O amor do Pai pelo Filho e pelo Espírito é tão intenso,
é tão profundo, é tão completo, que esse amor transborda. Pois amar é um movimento expansivo. A característica do amor é que ele é expansivo. O que é expansivo? Ele é algo que, à medida que é praticado, ele cresce. E à medida que ele cresce, ele é praticado e cresce mais ainda. O amor não é egoísta. O amor não se fecha em si mesmo. E o amor do Pai pelo Filho e pelo Espírito é esse movimento de expansão, de transbordamento. É como uma correnteza impossível de ser suprimida. E essa represa do amor de Deus, que quando em um movimento eterno de amor um pelo outro, transborda, se intensifica, se expande, é como as águas de uma represa que enche e que transbordam, que lançam para fora de si. E as gotas que caem na terra fazem nascer plantas, flores, que somos nós. Nós somos o fruto do transbordamento do amor do Pai pelo Filho e pelo Espírito. Nós somos frutos do amor de Deus, na decisão de nos criar, para sermos alvos do seu amor. Mas Deus nos chamou não somente para sermos alvos, mas para amar. Ele nos chamou para praticar esse amor expansivo, transbordante, profundo e intenso. Mas aí ele criou uma instituição para que isso acontecesse nela, como a primeira experiência humana sobre amar, a família. A família se torna a primeira instituição onde o ser humano ele deve aprender a amar e ser amado. Mas isso só é possível por seres que sabem o que significa realmente amar. Amar não é uma emoção. Amar é uma decisão. Amar não é um sentimento falado. É uma ação concretizada. E amar gera ação. E essa ação é consequência de um transbordamento. Amar é como romper uma barragem. A família deveria e foi criada para ser a peça teatral do amor eterno do Pai pelo Filho e pelo Espírito. Mas para que isso aconteça, para que você na sua família sinta os efeitos do amor, se sua família é uma família complicada, se sua família é uma família que te traz dor, ela não sabe o que é amar, ela não tem aprendido a amar. Pais dominadores, controladores, filhos desobedientes, filhos desrespeitosos, marido e mulher que competem mais do que complementam. Um tenta ser mais inteligente do que o outro, mais forte do que o outro, mais líder do que o outro. Isso não é amor, isso não é família. E por isso que para muitas pessoas família se torna uma dor, se torna um peso. Porque ela perdeu a capacidade de experimentar o que Deus criou para que a família fosse. Para que a família possa, de fato, experimentar esse teatro eterno, essa peça do amor,
É necessário que cada elemento dessa sociedade familiar saiba o que é amar e se disponha a amar, não como um sentimento, mas como uma decisão. Meu esposo é complicado, mas eu escolhi amá-lo. E farei o movimento necessário para que isso aconteça, pois amar é um mover. Minha esposa é difícil, mas eu escolhi amar. E farei o necessário para realizar o movimento do amor que Deus me criou para realizar. Meus pais são difíceis, mas eu escolhi amá-los, respeitá-los. Meus filhos são difíceis, trabalhosos, mas eu escolhi amá-los, pois Deus me criou para isso. Meu irmão, minha irmã, é muito chato, mas Deus me chamou para amar. E eu preciso fazer o que é necessário para isso. Mas cada elemento dessa cultura, dessa sociedade familiar, precisa entender o que é amar. O problema é porque nós vivemos em uma cultura egoísta, que só pensa em si. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso que minha avó dizia. É assim que nós vivemos. Uma cultura ególatra, onde eu sou o popstar e todos é que são os meus súditos. E onde tem muitas estrelas, há competição. E onde há competição, não há amor. O problema é que egoísmo é o oposto de amor. E o egoísmo é a consequência direta do pecado no coração. Amar é um movimento de dentro para fora. É um vetor que me esvazia por outros, que faz eu me esvaziar por alguém, mas não porque eu estou morrendo, mas eu estou cheio demais para estar apenas em mim. O movimento do amor é um movimento de transbordamento. Quem não ama é porque não está cheio de amor em si. Por isso que João diz que aquele que ama tem o amor do Pai nele. Porque ser amado pelo Pai me faz transbordar em amor. Comunhão com Deus me faz transbordar em amor por outros. Amar não é difícil para quem é amado. Ah, pastor, é isso mesmo, eu não sou amado pelo meu marido, por isso que é difícil eu amar ele. Estou falando de você ser amado por outro ser humano. Estou dizendo que se você for odiado por todo mundo, pelo menos por um, você é amado. Por Deus. E o amor dele é suficiente para você. O pecado é o extremo oposto desse mover. Porque o pecado é esvaziar os outros por mim. É tentar preencher o meu vazio, sugando os outros, cobrando dos outros, ou esperando dos outros, o mover deles para mim. Isso é o egoísmo. É o extremo oposto do amor, que o amor é aquele movimento que faz eu me doar por outro, independente de chegar até mim. Por isso que tem tanto casamento complicado. Por isso que tem tanta paternidade difícil. Por isso que tem tanta igreja complicada, com tanta confusão, com tanta briga. Porque o ser humano desaprendeu a amar. Sabe por que desaprendeu a amar? Porque a nossa sociedade, ela estabelece o padrão do egoísmo. Esse é o padrão do esperto. É o egoísta. Quem quer fazer tal trabalho na igreja? Você fica olhando seus grilos. Cri, 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 cri. Uma igreja egoísta. Cada pessoa sentar dizendo, espero que o outro vá no meu lugar, porque eu não quero ir não.
Porque ele não quer se esvaziar, ele quer receber, ele não quer dar. Amar é a abnegação do eu pelo outro, e o pecado é a negação do outro por mim. Deus nos fez como seres com necessidades naturais, como amar e sermos amados, cuidar e sermos cuidados, servir e sermos servidos. Mas em uma cultura egoísta, nós trocamos o amor pelo sexo. O casamento, nós trocamos por morar junto enquanto o outro me serve. Se não der mais, o amor acabou e tá bom, já era. Trocamos filhos por animais, porque animais são mais simples. Só é você dar a ração e trocar as fezes dele, tá bom demais. Ele não exige atenção, ele não cobra de você o seu egoísmo, ele não reclama da sua incapacidade de pensar em outro, a não ser você mesmo. Animal não reclama disso. Você pode xingar ele, ele continua balançando o rabo para você. É fácil demais ser amado por bicho. Por isso que tem tanta gente que troca gente por bicho. Porque essas pessoas são tão chatas, tão arrogantes e tão egoístas que elas são insuportáveis para criar um ser humano. Então, para elas é mais fácil ter um bicho. Porque o bicho não cobra muita complexidade de você. Dê a ração, troque lá as fezes dele que está bom demais. Ele vai amar você para sempre. É muito simples. Essa é a cultura que nós estamos vivendo. Animais não nos atrapalham em nossos projetos. Eu viajei, peguei a chave da casa do meu irmão, digo, vai lá botar comida para os bichinhos. Aí ele todo dia lá ia botar comida para os bichinhos. Cheguei em casa, o amor deles é o mesmo. Eles não reclamaram porque eu viajei e não levei eles. Ele não... Mesmo jeito lá. Muito fácil. Numa cultura egoísta, o movimento é esse. É trocar o ser humano, que é a imagem de Deus, pela criatura. Trocar o Criador por mim. E amar mais os meus desejos do que me doar por qualquer outro ser humano. Essa é a sociedade egoísta. Só que a gente precisa entender que família não é uma instituição criada pelo Estado. O Estado não criou a família, entenda isso. O Estado não tem direito sobre a família, não foi ele que criou. O direito civil não tem poder sobre a família, não foi ele que criou. A ciência não tem poder sobre a família, não foi ela que criou a família. Nenhuma ideologia tem poder sobre a família, não foi ela que criou a família. A família é projeto de Deus, é criação de Deus, e só Ele tem poder sobre a família. De estabelecer quem é a família, de projetar a família e de executar a família. Ele é o dono da família. Por isso, a família não é fruto de uma produção cultural. É fruto de uma condição humana. Do mesmo jeito que você precisa tomar, você pode tomar suco de caixinha o dia todo, mas você só vai matar sua sede com água. Não é uma questão cultural, é uma questão de necessidade biológica, é estrutura humana. Família não é opção. Família não é uma opção. Quando eu estou dizendo isso, não é que, pastor, mas eu não quero casar, então quer dizer que eu estou me rebelando? Não, você faz parte de uma família, eu tenho certeza. Você nasceu de quê? De chocadeira?
Eu tenho certeza que você veio de alguma família. Pode não ter sido a melhor família do mundo, mas você veio. Família é a célula da sociedade. A família é o lugar onde nós desenvolvemos o ser humano naquilo que há de mais básico do que é o ser humano. Nós aprendemos autoridade, nós aprendemos limites, nós aprendemos a combater alguns egoísmos nossos, a conviver com diferenças. A família é o lugar de formação do ser humano, não é a escola. A escola não é o lugar de formação humana. A escola é o lugar de informação humana, mas não de formação humana. O lugar da formação do ser humano é no seio da família. Então, quando falamos de família, não falamos de uma opção. Falamos de um projeto divino para a formação do caráter humano, para que o ser humano possa ser imagem e semelhança de modo pleno. A família possui um papel extremamente importante nessa formação. Uma pesquisa nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, identificou que a cada 10 jovens delinquentes, 8 desses jovens não têm a figura paterna dentro de casa. Significando então que a ausência da figura paterna gera um transtorno de comportamento social. Então não é uma opção, é uma necessidade humana para a formação do ser humano. Os papéis no casamento não é uma opção, é projeto de Deus. Por isso que quando a gente vai falar de família, o problema é que todo mundo quer ter família, mas poucos querem saber o que Deus pensa sobre a família, como Deus quer que seja a família. Eu já falei isso aqui várias vezes, nas reuniões de casais, no cursos de noivos para os noivos. Eu já falei várias vezes, em várias oportunidades. A família começa pelo casal. Os filhos não são o centro do casamento, são beneficiários do casamento. A família começa com 2 pessoas que em amor transbordam para os filhos. Esse é o projeto de Deus. O problema é porque nós damos mais ouvidos à cultura, à sociedade, do que ao projetista da instituição. E muitos jovens entram em casamentos com sonhos deturpados do que é um casamento. Querem ter filhos sem nem entender o que significa ser pai, ser mãe. Não sabem nem o que é ser homem e mulher, porque hoje você tem que ensinar. Por isso que o Salmo 127, ele vai estabelecer alguns padrões importantes, porque por mais criticado que seja a cultura judaico-cristã, hoje é extremamente criticado pelos progressistas, que odeiam a família. Você já deve ter ouvido a família tradicional brasileira. Eles falam isso como uma chacota, eles falam isso com zombaria, porque eles odeiam a família. Por que eles odeiam a família? Porque foi uma instituição criada por Deus. Instituição de formação do ser humano. E como nós estamos lidando com uma cultura judaico-cristã, cultura essa que foi fundamentada sobre a sociedade judaica, que é aquela sociedade proveniente do chamado de Abraão, chamado que Deus fez a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, a lei dada a Moisés lá no deserto, lei essa que fundamentou todo o pensamento da cultura daquele povo.
que estabeleceu as alianças, a família, os papéis, o respeito aos pais, que inclusive é um mandamento: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, isso é um respeito ao casamento. Na própria estrutura dos 10 mandamentos existem leis que estabelecem para nós respeito à família e ao casamento. Por isso, nós precisamos olhar para o que Deus pensa sobre o seu projeto. E se perguntar: se eu sou cristão, me chamo cristão, qual modelo de projeto eu quero seguir para a minha vida? O modelo da Torre de Babel ou o modelo da palavra de Deus? Do projeto dado por Deus? Por isso que o Salmo 127, ele é um salmo fundamental para a família. Abram suas Bíblias lá no Salmo 127. O Salmo 127, alguns estudiosos questionam que esse salmo, na realidade, é uma junção de 2 salmos. Isso não se sustenta. Não existe, isso aí é uma... Ninguém nunca afirmou isso em toda a história judaica. Aí um cara numa faculdade liberal afirma isso, 2000 anos depois. Quer dizer, 4000 anos depois de ter sido escrito isso aqui, o cara é o primeiro a... Não, eu acho que isso são 2 salmos. Isso não se sustenta, isso é um salmo só. Mas ele parece apresentar uma estrutura de causa e consequência. Causa e consequência. Ou seja, algo é a base para uma consequência. O verso 1 e verso 2 estabelece a base. O verso 3 a 5 estabelece a consequência. O verso 1 e verso 2 estabelece para nós que a família, ela deve estar fundamentada sobre 3 pilares. O coração daqueles que querem mover-se em direção à família, a construir uma família, ou aqueles que já estão em uma família, que são pais, você, pai e mãe, você que já está numa família, você precisa avaliar se sua vida está fundamentada nesses 3 princípios aqui. E você que é jovem e pretende um dia ser um pai de família, uma mãe de família, precisa ir na direção de estabelecer esses padrões, esses pilares, como aqueles sobre os quais você quer estabelecer sua família, para que ela seja bênção para você. Ele aqui estabelece 3 condições. Primeira condição, no verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Edificar é construir. Construir a partir de um projeto, a partir de um pensamento prévio. O texto estabelece para nós uma comparação, um contraste. Se o Senhor não, em vão fazem esses que fazem isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificar uma casa, é óbvio que aqui ele não está falando para pedreiros, engenheiros. Ele está falando a respeito da família. A edificação de um lar, de um lugar de formação do ser humano. Edificar uma casa é construir sobre um fundamento, uma estrutura tal que possibilite a formação de seres humanos para a glória de Deus. Isso é edificar uma casa. Mas a edificação de uma casa é feita por pessoas. Pois o que o texto está dizendo não é que Deus vai descer do céu com a colher de pedreiro na mão
e com tijolo, e dizer assim, vai lá comprar o cimento que eu vou aqui levantar uma parede para você. Cruze os braços e está tudo bem. Não! A participação e a responsabilidade humana no processo é real. Deus nos chama a participar desse processo. Deus nos chama a edificar nossas famílias. Afinal de contas, o texto lá em Gênesis diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Deus nos chama à ação na edificação de nossa família. Mas Ele estabelece uma corresponsabilidade. Ele estabelece que quem assina o projeto não sou eu e nem você. Na folha do projeto, a assinatura que diz lá, projetado por Deus. É em vão formar uma família sem a tutela, sem a orientação, sem a direção, sem o auxílio do Senhor. É em vão. É interessante que você deve conhecer famílias que são muito bem estruturadas. Eu conheço famílias assim, que são de pessoas incrédulas, pessoas com bons casamentos, são incrédulos. Você já deve ter visto casos assim. Pessoas honestas, trabalhadoras. Talvez os pais de muitos aqui tenham sido pessoas assim. Talvez até nunca professou a fé em Cristo. Mas se você observar, o seu pai, mesmo sendo incrédulo, ele respeitava o casamento. Ele respeitava a responsabilidade de alimentar sua casa, de cuidar de sua esposa. Ele podia não ser o marido perfeito, podia ser um brutão. Mas você via, no meio daquela estrutura, sombras, rabiscos, traços do projeto inicial de Deus. Você via resquícios da cultura judaico-cristã que colocavam naquelas pessoas uma responsabilidade sobre sua família. Homens que pensavam, olha, você já deve ter ouvido isso. Homens mundanos dizerem a seguinte frase: fulano é mulher para casar. Oxê, tem mulher que não é para casar? Tem. Na mentalidade mundana, alguns anos atrás, existia a mulher para farrear. E tinha a mulher para casar. Interessante. E o que era uma mulher para casar? Uma mulher, dona de casa, responsabilidade na família. E o que é uma mulher para farrear? Ah, que ela serve só para fazer sexo. E pronto. Ir para farra, tomar cachaça. Era assim a mentalidade. Estou falando aí de muitos anos atrás não, viu? Estou falando aí de uma geração, 2 gerações atrás. Fulano é um homem para casar. O que é um homem para casar? Um homem responsável. Ou seja, mesmo numa cultura doente, parece que existem ecos, traços, resquícios de um projeto que nessa geração está sendo completamente destruído. Homens que não querem mais saber de casamento porque não têm maturidade mais. Meninos que passam 200 anos em joguinho de computador e nunca assumem a responsabilidade. Interessante. Não vou falar de muito tempo atrás não. Eu tenho 35 anos. Os meus 14 anos, eu entrei no Senai. E os meus colegas de Senai, na sua maioria, entendiam que a responsabilidade, sua maioria, era arrumar um emprego, para serem homens trabalhadores. A sua maioria tinha essa mentalidade. Hoje você chega para um menino com 18 anos e pergunta a ele, o que é que tu quer ser da tua vida? Eles não sabem mais.
18 anos de idade, 20 anos de idade, 24 anos de idade, 25 anos, 30 anos de idade dentro da casa dos pais. Eles não sabem mais o que querem da vida. Aí você vai olhar para as meninas estão lá, ó, com a gota lá, estudando, estudando. Sabe por quê? Porque não tem homem mais para ajudá-las. Então elas vão ter que arrumar por conta própria, sua própria vida. Fazendo uma jornada quádrupla. E aí você vai perguntar, por que tu estuda tanto? Para não depender de macho. A maioria diz assim, infelizmente. Mas tu não pensa em casar um dia não? Penso. Mas está difícil arrumar homem. Falando sexualmente falando, não. Estou me referindo a caráter. Gente, o que é que está acontecendo? A sociedade está se corroendo. Porque cada um só pensa em si mesmo. E segue o seu próprio coração. Seu próprio pensamento. Mas família não é uma opção. Vou dizer uma coisa para você, jovem, menino e menina. Põe uma coisa na tua cabeça. Se você tem necessidades físicas, você sente atração e sente essa necessidade, você foi chamado ao casamento. Não somente por isso, é óbvio. Mas é um dos indícios. Então, para você precisa pensar que o seu futuro é estar em uma família sua. Então, para de ficar com esse pensamento da Disney. Eu ia falar de Rebeldes, né? Mas Rebeldes já passou há muitos anos. Para com esse pensamento. Você precisa entender, você menina precisa entender que um dia você vai ser esposa e mãe. Você rapaz precisa entender que um dia você vai ser esposo e pai. Para de brincar com o teu futuro. A tua adolescência não é eterna não. Usa a tua juventude e a tua força para se preparar para o futuro. Sabe por quê? Porque se você não entender isso, o seu futuro não será uma família edificada sobre Cristo. Vai ser talvez uma tentativa de preencher um buraco. De arrumar qualquer um no meio do caminho. Não estou dizendo que você tem que ficar na pilha. Eita, eu tenho que arrumar alguém para casar, tenho que arrumar alguém para casar. Não, não é isso. Mas o que você, como jovem, tem feito para se preparar para o seu futuro? Para essa realidade da tua vida? Meninas, vocês têm pensado para vocês o que é o futuro marido que vocês desejam? O que é? Se o seu pai talvez não seja um padrão, busque algum homem na igreja, aí fora, que para você seja um padrão de masculinidade. Você diga, eu quero casar com um homem que represente esse padrão aí. Pense nisso. Os rapazes da mesma maneira. Fica lá olhando porque a menina é TikTok e faz dancinha em TikTok. Pronto, essa é que eu quero casar. Pelo amor de Deus, deixa de ser besta. Deixa de ser otário. Porque no dia que tu casar com uma mulher, tu quer uma companheira para a tua vida. Tu não quer uma TikToker não. Nem uma jogadora de videogame não. Nem uma estangreira não. Tu não quer isso não, cara. Tu quer uma esposa. Uma companheira que batalhe a vida real com você. Você tem pensado nisso? Você tem pensado no projeto da família? Eu, como pai, já oro pelos meus genros e pela minha nora. Eu já oro por eles. Sei nem quem são. Quem sabe estão correndo por aqui, eu não sei, chutando minha canela, eu não sei. Mas eu ensino os meus filhos a pensarem nisso. Olha, você está vendo aquele comportamento daquele rapazinho ali, minha filha?
olha, aquilo ali, ó, se ele continuar daquele jeito, não vai ser um bom homem, não. Fuja de homens assim. Eu digo isso, gente. E às vezes eu falo nominalmente. Tu vê fulano de tal, ó, te liga, viu? Aquilo ali, ó, é furada. Ó, aquela menina ali, ó, percebe o comportamento dela? O teu olho, viu? Hoje, pai, hoje, pai. Não, estou falando para você já ir pensando. Nós pais temos ensinado isso aos nossos filhos, esse projeto, a família é um projeto, como uma realidade, como uma necessidade. Não, filho, tu escolhe. Aí chega a menina com um caba lá, um cara de Zé Droga dentro da tua casa. Tu diz, vixe, Jesus amado, deixa eu chamar a polícia ali, porque só a cara desse cabo eu já boto a mão nos bolsos. E aí, coroa, tá ligado? Jesus amado, misericórdia, minha filha. Converse com ela sobre o que é, para não chegar um brucutu na tua casa. Conversa com teu filho sobre o que é, para não chegar uma patricinha, filhinha de papai. Uma princesinha que não vai ter responsabilidade nenhuma. Conversa sobre isso. Porque se não for edificado sobre o fundamento do Senhor, é em vão que você está fazendo. Vai dar bronca, tu vai levantar um paredão bonito e o bicho vai rachar. Você vai dizer, ixi, eu gastei tanto esse paredão, mas ele rachou, porque não foi edificado sobre o fundamento correto. O segundo padrão que ele estabelece é, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O segundo padrão que a gente espera é proteção. A gente quer se sentir protegido, guardado, seguro. Você quer casar, você quer ter segurança, é claro. Você quer ter o emprego certo. Não é errado você querer ter segurança. Você quer ter uma condição de vida melhor. Não é errado isso, de forma alguma. Você quer ter um emprego que te pague bem. Você quer ter talvez um plano de saúde para o seu filho. Ah, eu quero ter filho, então vou fazer um plano de saúde. Essas coisas não são ruins em si mesmo. Mas elas por vezes podem se tornar os deuses no nosso coração. Porque nós confiamos mais nelas do que na proteção do Senhor. Por isso que é em vão guardar a cidade, se não for Deus o verdadeiro guarda. Em vão você paga um plano de saúde, se não for Deus que guarda a saúde da tua família. Em vão você assina a sua carteira ou faz um concurso público, se não for o Senhor que te sustenta. Essa é a consciência. Eita, filha, case com aquele rapaz ali, porque ó, ele vai virar um advogado. Advogado, ainda mais com um E no D, depois do D. Advogado. O bicho vai, case, filha, tu vai ter segurança. Se a segurança não for o Senhor, ela pode casar com um traste. Porque no teu olho o que tu está vendo é dinheiro. É a tua segurança. Isso não é, família não se baseia nisso. O terceiro ponto que ele estabelece aqui é, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde. Ou seja, levanta de madrugada, dorme tarde, muito cedo, dorme muito tarde. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O que ele está querendo dizer aqui é, eu quero provisão para a minha vida, eu quero sustento para a minha vida, eu quero comida, eu quero poder sustentar a minha família. Então eu vou trabalhar muito, vou me acordar cedo, vou dormir tarde, vou me afadigar, vou me acabar todo para dar o melhor para a minha família. Aí ele está dizendo, é inútil fazer isso, sendo que Deus provê e alimenta aqueles que cansam. Então o que você tem não é fruto do teu esforço doentio pelo trabalho. É interessante que as pessoas hoje, elas querem casar e aí dizem assim, não, eu quero ter uma condição boa para poder casar.
Mas vocês já perceberam que às vezes elas pagam uma fortuna daquilo que elas não têm para ter uma festa? E passa o restante do ano pagando o que fez? Já observaram isso? Mas não tinha condição de casar. Vocês já observaram que é a coisa mais comum? Eu já passei por isso também. Os casais jovens aí pensam, vamos ter filhos? Deixa ter uma condição melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai ter condição melhor para ter filhos. A única condição melhor que você tem que ter é emocional e espiritual para ter filhos. Ter maturidade, entender bem aonde você está entrando, que não é coisa de outro mundo, como ficam dizendo por aí, 2.300 bilhões de especialistas, cada um diz uma coisa diferente sobre criação de filhos. Tua avó criou teus pais com a havaiana na mão e caldo de galinha. Mas hoje tem que ter. A provisão vem das mãos do Senhor. Não estou dizendo que a gente vai cometer loucuras. Não. Deus não é um pai de um filhinho de papai que deu para você um cheque em branco para você fazer doidice, porque põe na conta dele a oração e do jejum que resolve. Não. Seja responsável pelas decisões que você toma. Assuma as consequências dos seus erros. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, mas Ele perdoa as nossas iniquidades. Mas Ele não passa a mão na cabeça, não. Pode entender que suas escolhas têm consequências, mas a sua vida não está nas suas mãos. Se você acha que prolongar determinadas escolhas e decisões, num dia que você tiver uma condição financeira melhor, é ter controle sobre a sua vida, sinto te informar, você nunca vai ter. Quem aqui já tentou juntar dinheiro? E quando você começa a juntar dinheiro é impressionante, aparece conta que você diz, meu Deus do céu, e vaza aquele dinheiro. Pronto, eu sempre tentei juntar um dinheiro, rapaz, eu vou comprar não sei o que lá, eu vou juntar um dinheiro para comprar. Aí começa a juntar, chegou 200, 300 conto, aí aparece uma conta não sei de onde, lá vai embora os 300 conto. Eu digo, meu Deus do céu, é alguma coisa que tem, é um buraco que tem. Imagino que muita gente já tentou isso. Pai, eu vou juntar uma grana para comprar alguma coisa. É impressionante. E eu entendo isso como uma prova de Deus dizendo assim, eu sou o seu provedor. Eu estabeleço, e é interessante que eu já tive a oportunidade de comprar coisas que eu não estava nem planejando. De uma hora para outra caiu dinheiro, apareceu uma chance, uma oportunidade, eu fui lá, consegui comprar o que eu estava precisando, de uma hora para outra. Caramba, olha, nem contava com isso. Já estava pensando, mas apareceu. Se o Senhor não edificar, o Senhor é o projetista. Se o Senhor não guardar, o Senhor é o protetor. Se o Senhor não... É em vão trabalhar, achando que o sustento vem de você. O Senhor é o provedor. Projeto, proteção e provisão vem das mãos do Senhor. Essa é a base para ter família. Isso é a base para existir a família. E é sobre essa base que o berço da família é estabelecido. E sobre esse berço estabelecido, o texto continua. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos são do casamento. Os filhos são um produto de um amor intenso de um pelo outro. Às vezes os jovens perguntam para mim, no curso de noivos, pastor, qual é o momento certo para você ter filhos? Aí eu já vi alguns dizerem assim, é quando você sente que tem... Eu já pensei assim, mas depois eu refleti e disse, rapaz, não é. Teologicamente não é esse o motivo. Não, é quando você sente um vazio. E aí você diz, rapaz, agora é o momento.
Não, está errado isso. O vazio só passa a existir, esse vazio, porque o seu relacionamento e o seu amor pela outra pessoa está tão amadurecido, tão aprofundado, tão completo que transborda. E precisa ter alguém para receber esse amor. E os filhos passam a ser esse receptor do transbordamento do amor dos pais. Por isso que essa ideia, que eu já vi mulheres dizendo, e que é uma ideia satânica: em primeiro lugar meus filhos, não é meu marido não, porque meu filho é sangue do meu sangue que saiu de dentro de mim. Assinado Satanás. Isso a Bíblia não defende em lugar algum. Pelo contrário, a Bíblia defende, de modo muito claro, que o marido deve doar a vida por sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido e ser auxiliadora dele. E os filhos têm que respeitar os pais. E os pais criar os filhos sobre a disciplina do Senhor. Ponto. Não diz nada sobre filhos ter prioridades no casamento de ninguém. Filhos são a consequência da aliança, do transbordamento. A coisa mais fantástica para qualquer filho é saber que os seus pais se amam. Isso é o lugar mais seguro para desenvolver um ser humano. Quando os pais colocam o filho no centro do relacionamento, sabe o que é que acontece? Vou te dizer o que é que acontece. Depois que os filhos se casam, quando sai o último de casa, surge uma coisa chamada síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? Os pais estavam lá, se amando. Aí, o marido é frio. Ele é frio, uma pessoa distante. Aí a esposa diz: amor, não tem um filho. Sabe por que ela quer ter um filho? Para o filho preencher o vazio que o marido não preenche. Aí nasce uma criança. Aí essa criança recebe toda a atenção da mãe. Aí o marido diz: a mulher só quer saber do menino. Só quer saber do menino. Só quer saber do menino. Aí esse menino vira o centro do relacionamento. Os dois passam a viver em função dele. Não existe mais relacionamento direto. O relacionamento é indireto. Só existe relacionamento direto naquele momento. Que é óbvio que não vai ter criança no meio disso. Mas o relacionamento é intermediado. Tudo gira em torno dos filhos. Aí vem o primeiro filho, vem o segundo filho, vem o terceiro filho. Aí se continuar o quarto, o quinto, aí vai. Um distante do outro. Os dois giram em torno de criar a reca de menino. Aí casa o primeiro, casa o segundo, casa o terceiro. Se tiver mais casa, o quarto. Um aqui, tinha tanto menino no meio desse relacionamento, que está um aqui, e está o outro lá do outro lado. Quando vai tudo embora, um olha para o outro e diz: quem é tu? Qual é a minha razão agora de viver? Não tem mais filho. Qual a nossa conversa agora se não for as crianças? Deixa eu estabelecer para vocês um padrão aqui interessante. Sabe como você, casal, jovem, já mais experiente, os filhos já saíram, aí precisa correr atrás do atraso. Mas deixa eu estabelecer um teste para você. Quando vocês estão juntos, o único assunto que existe é filhos, criação de filhos, casa e responsabilidades de casa por causa dos filhos. Se esse é o único assunto, sinto te informar, você é um forte candidato para a síndrome do menino vazio quando seus filhos casarem. Porque na hora que o motivo da tua conversa foi embora, vai fazer o que com a outra pessoa? Talvez já não vai ter tanta idade para... Talvez. Se o motivo não é mais... Mas qual é o motivo de estar junto? Esse é o problema. Esse é o problema. Então você tem que pensar assim: seus filhos
não são o alvo do teu casamento. Os seus filhos devem ser criados a partir de um relacionamento transbordante. Sabe quem é a pessoa mais importante da tua vida? O teu cônjuge, depois os teus filhos. Se você inverter isso, você vai estar entrando num buraco. Os seus filhos não vão ser bem criados. Você vai desenvolver um vazio emocional no coração dos seus filhos. Isso vai trazer problemas para o casamento futuro deles. Problema para a tua vida futura. Filhos, amigos dos pais é muito bom. Normalmente a filha, ela se torna muito íntima da mãe. Isso é normal, é natural. Mas quando a intimidade entre os filhos está mais forte do que a intimidade entre os pais, de modo que os pais costumam esconder as safadezas dos filhos, do cônjuge, a coisa já está feia. Está errada. Completamente errada. Já não existe relacionamento ali. Já não existe projeto de Deus. Existe uma parceria distorcida. Por isso, que nesse ambiente de proteção, projeto e provisão, filhos se tornam herança, consequência, herança do Senhor. O fruto do ventre, seu galardão. Filhos são um presente dado por Deus. São bênçãos. Casais hoje tratam filhos como empecilhos, como projeto de fim de vida. Tem casal que é assim, curte tudo, faz de tudo. Aí quando abusou de tudo, aí pronto, vamos ter um menino agora, bora, porque a partir de agora a gente vai ficar, nossa vida vai, perdeu a graça. Pelo amor de Deus, olha onde essa criança vai nascer, num lar de pessoas egoístas. Pior é os que chamam bicho de filho. Aí eu tenho pena da criança ser comparada com o irmãozinho cachorro dela. Pelo amor de Deus. Ou irmãozinho gato, ou irmãozinho peixe. O menino dizendo, meu irmãozinho tá me mordendo, mãe. Está lá o cachorro, mordendo o menino. Ai, meu irmãozinho está me mordendo. Coitado. Imagem e semelhança um do outro. Pelo amor de Deus, gente. Filhos são herança. São bênçãos. Só que a gente, tão distorcido, que a gente acha que bênção de Deus é tudo aquilo que não traz problema. E filho traz problema. Filho traz dificuldade. Filho traz queda de cabelo. Traz. Mas a Bíblia diz que são bênçãos e continuam sendo bênçãos. Então assume a tua bencinha e educa ela. Ensina ela a ser humano. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Filhos da mocidade, gente, não é filho da velhice, não. Filhos do idoso. É filho da mocidade. É filho do vigor, da força. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha que interessante, gente, a imagem que ele dá é a imagem de um flecheiro que vai para a guerra. O que é que o flecheiro mais deseja quando vai para a guerra? Ter a aljava cheia de flecha. Vai lá o flecheiro para a guerra com 2 flechas. Vai para a guerra, vou, 2 flechas, coitado, vai morrer. Dá 2 e morre. O texto está dizendo que aquele que enche-se de filhos, enche a sua aljava de flechas, é como um homem valente, um guerreiro, que não será envergonhado quando seus inimigos o acusarem no tribunal. Sabe o que isso significa na linguagem poética? Não é que você vai ter 200 meninos, não. Mas, vocês já perceberam que
famílias onde aquele homem e aquela mulher tiveram lá seus 9 filhos, 10 filhos, vamos dizer assim, tudo bem criado. Vocês acham que qualquer pessoa tem a coragem de dizer que seu Zezinho, agricultor que criou 10 filhos, tudo homem e mulher direito, vai ter o disparate de dizer que seu Zezinho é um caba safado? É claro que não. Homem trabalhador, homem honesto, criou todos os filhos como homens e mulheres honestos e corretos. Filhos se tornam a prova de que nós fizemos o que é correto. Filhos bem criados são a prova de um bom investimento, de um casamento de amor, cumplicidade. Filhos birrentos, complicados, problemáticos, são o sinal de que algo ali do processo falhou no meio do caminho. Algo falhou. Não estou dizendo que depois que o filho cresce, e o pai e a mãe ensinam, e aí o menino vira a cabeça depois de adulto, estou dizendo que isso é responsabilidade do pai e da mãe, e vai carregar isso pelo resto da vida, porque depois que vira adulto, toma a decisão deles e se vira. Mas não é possível que... É interessante que tem famílias que saem, tem família lá, 5 filhos, 4 problemas, só um saiu. Aí você diz, é possível que... É óbvio que isso é fruto de um lar disfuncional. O fato é que não é promessa. Ensina a tua criança no caminho que deve andar, e quando crescer, isso não é promessa, isso é sabedoria. Um lar bem estruturado vai criar filhos bem estruturados, porque é o lugar de formação humana. Um lar que se baseou no projeto, provisão e proteção do Senhor, que encara os filhos como bênçãos, como pessoas a serem formadas como seres humanos, que entendem que filhos não são estorvos, mas que são oportunidades. Isso sim, cria seres humanos fortes, bons, saudáveis. Sair gente ruim em algo assim é a prova de que o ser humano realmente é uma miséria. E acontece coisas assim. Então não é sinal de que se você fizer tudo A mais B mais C mais D vai dar, não. Mas colocar o Senhor no centro do projeto, proteção e provisão, tem os filhos como consequência, é o caminho para a família, para a glória de Deus. Esse é o caminho. O mapa é esse. Agora só é você botar o pé na estrada. É só isso. Colocar o pé na estrada. E você vai provar as bênçãos do Senhor como frutos da bondade dele sobre nós.